Olá, você da telinha, tudo bem? Meu nome é professora Thaís Machado, já sou professora de Direito Previdenciário há mais de 4 anos. Eu sou servidora pública, sou concursada, já tenho 2 especializações, embora não possa parecer pela aparência, mas a professora já tem 2 especializações, já tem um mestrado pela Federal. Quem foi inclusive da minha banca orientadora foi o professor Felipe Layargues, da UNB. Estou fazendo doutorado, meu doutorado é pela PUC da Argentina, e aí já estou cursando inclusive, e aí eu estou aqui justamente para passar para vocês o conteúdo da Seguridade Social. E o que a professora pode falar para vocês? Em relação à minha pessoa, além dessas características que a professora já se apresentou, tem aqui o meu e-mail disponibilizado para dúvidas, sugestões, críticas, comentários. Às vezes vocês estão estudando em casa e aí vocês estão com dúvida de algum exercício, como é que solucionam, às vezes não concorda com a banca. Pode me mandar, às vezes a professora demora 2 dias para responder, mas eu sempre respondo. E aqui, tomem nota, é machado.thais, tem que ser com Y, porque às vezes o pessoal manda sem Y, não chega, @gmail.com. Aqui, gente, vocês podem me mandar que eu tão logo eu vejo, eu já respondo para vocês. Vocês que estão aí me assistindo, vocês que estão podendo ter essa oportunidade de estar assistindo essa aula de previdenciário, o que a professora quer que fique bem claro para vocês. Concurso, gente, não é fácil. Concurso, você tem que ter muita disciplina. Eu já estudei lá no Complexo Jurídico da Mas de Jesus. Eu sou de São Paulo, só que já tem 24 anos que eu sou aqui, que eu já moro aqui em Cuiabá, já me considero uma cuiabana, mas na verdade eu tenho ainda raízes lá. E antes de vir para cá, eu estudei no Complexo Jurídico. E lá que eu tive professores como Roque Carrasa, tive professores como Capês, tive professores como o próprio Damásio. E dentre eles, o que mais me chama a atenção, por isso que eu até invoco o nome dele, é o professor Vitor Kimpel. O professor Vitor Kimpel, ele era oficial de justiça. E ele deixava para cumprir os mandatos sempre à noite, por causa que lá em São Paulo é tudo muito complicado. E aí ele estudava de madrugada. Lembrando aquele filme A Procura da Felicidade, que ele simplesmente deixava o vãozinho de luz para poder estudar e poder galgar e poder se tornar alguém. Então, e esse professor Vitor Kimpel, ele falava o seguinte, que para você passar num concurso, você tem que ter dom. O que é dom, professora? É disciplina, organização e metodologia. Então, sem dom não se consegue nada. E aliado a isso, tem que ter muita persistência. Gente, concurso, então, você tem que persistir, porque o quê? É uma etapa. Você está simplesmente em vários degraus. Se você desiste, a outra pessoa que está aqui atrás de você, simplesmente ela vai te passar e vai simplesmente chegar no êxito. Porque não tem esforço, não tem grande conquista sem esforço. Então eu fico aqui, deixo essa dica, que você tem que ter dom, tem que ter persistência, e quem pode assistir o e-book ou ler o livro do William Douglas, que o pessoal sabe que ele também é especializado em ramos de concursos e provas, ele fala que também tem que ter muito o quê? BNC. O que é BNC? Muita bunda na cadeira. E além disso, vocês têm que se preocupar e grifar com caneta amarela, porque o cérebro gosta que trabalha com aquelas cores, com aquelas canetas finas de cores vermelha, verde, justamente para trabalhar com a questão de memorização, porque o subconsciente gosta disso e vocês já vão o quê? Memorizando. Então, deixemos esse lado, então, das apresentações, essas coisas relacionadas com concurso, que tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ir atrás. Eu aconselho vocês que quem quer também concurso na área federal, que concurso previdenciário tem caído muito em quê? TRT, TRF, TRE, tem caído nas carreiras fiscais, AFT, justamente também de auditor da Receita Federal. Eu digo para vocês estarem adquirindo essa obra daqui, excepcional, que é justamente o curso de Direito Tributário do Ítalo Romano, que ele escreveu com a mulher dele, com a Jane Aragão Eduardo, que são o quê? São esposos, marido e mulher. Já tem mais de 40 mil exemplares vendidos. Professora, onde que eu acho esse livro? Eu já não sei, já fui na Janina, não acho na Janina.
Eu já fui em várias outras livrarias, eu não encontro. Encontra na internet, porque ele simplesmente é um livro que ele esgota a todo instante, mas na internet você entra lá no Google, você coloca curso de Direito Previdenciário Ítalo-Romano, aí vocês vão encontrar e vocês vão estar adquirindo essa excelente obra, toda completa, respaldada com exercícios, com comentários, com dicas. E de repente, professor, é muito difícil. Eu quero um livro mais mediano. Então vocês podem estar pegando o curso de Direito Previdenciário da Marisa dos Santos com a coordenação do Pedro Lenza. Ou então, eu quero um livro mais didático, um livro mais simples com que eu possa familiarizar com esse conceito de direito previdenciário, até porque eu não sou formada na área de direito. Então daí vocês podem se socorrer com o livro do Sérgio Pinto Martins. Esse livro do Sérgio Pinto Martins, ele é um livro também bem facinho, bem didático, e ele é o curso de Seguridade Social. Vamos adentrar a nossa matéria agora. Essa matéria propriamente dita, que é Seguridade Social. Seguridade social é um termo genérico que foi mudado essa nomenclatura faz pouco tempo, porque antes ele era chamado de Previdência Social, e houve essa mudança dessa roupagem de nome. Por quê? Porque a Seguridade ela é mais genérica para abranger os termos de quê? Da Previdência, Assistência, Saúde. Professora, então nós vamos estudar esses três institutos, Previdência, Seguridade, a Seguridade relacionada com a Previdência, com a assistência e com a saúde. E eu também estou aqui com o edital do concurso, que agora acabou de sair, voltado do INSS, que está falando aqui, finalidades, princípios básicos. Vamos ver os benefícios da Previdência. Os benefícios são vários, dentre eles quais? Benefícios do auxílio reclusão, salário maternidade, benefícios relacionados com auxílio doença. Vamos ver todas as questões das aposentadorias. As aposentadorias também é tida como benefício previdenciário, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Então, essas questões estão todas no edital. Do recolhimento da filiação. Aqui no edital só está o quê? Filiação. Mas só que eu não posso falar da filiação sem falar da inscrição. Nós vamos estar falando a respeito da filiação, inscrição, que são o quê? Segurados, dependentes, habilitação e reabilitação profissional, recursos, organização da seguridade, convênios e contratos, credenciamentos e outros. Então, esse assunto nós vamos esgotar todo no decorrer do nosso curso online, que vocês vão ver para e passo com a professora Thaís Machado. Então, gente, o que vem a ser Seguridade Social? Merleau-Ponty, no livro dele de temporalidade, ele já falava o quê? Que a gente tem que seguir essa sequência, a gente tem que concatenar as ideias. Então, eu vou seguir a temporalidade do micro para o macro. Vou começar do conceito, finalidade, e aí nós vamos aqui, analisando, adentrando na matéria. Então, a gente não pode falar de seguridade sem a gente conhecer o conceito. Então, vamos então falando a respeito do que vem a ser o Instituto. Seguridade Social é um conjunto de normas, princípios e institutos destinados à proteção da sociedade em geral. E ele está relacionado com essa proteção, relacionado com as áreas de previdência, assistência e saúde. Então, qual que é o conceito, professor? É um conjunto de normas, princípios e institutos destinados a quê? À proteção da sociedade em geral, relacionado com os três pilares básicos, que são a previdência, a assistência e a saúde. E, professora, onde que está esse conteúdo? Qual que é a previsão legislativa? Vamos colocar aqui na outra página. Previsão legislativa. Artigo 194 vocês podem estar acompanhando na Constituição Federal, artigo 194 ao artigo 204 da CF. Professora, trabalhando com conceitos
mnemônicos. Seguridade, eu posso verificar o quê? Eu posso verificar que a seguridade, ela vem de seguro. Seguridade, ela vem de seguro. Então, o processo mnemônico, para você não estar esquecendo a nomenclatura, já que a gente está tratando do conceito, é que ele vem a ser um seguro sui generis. Seguro sui generis. Sui generis. Professora, o que é seguro sui generis? É um seguro que é genérico, mas só que esse seguro, ele é diferenciado do direito civil, porque lá no direito civil é o quê? Uma parte vai fazer um contrato, mas porque ela tem o quê? Uma livre aquiescência, ou seja, ela concorda, ela quer fazer aquele contrato. Por exemplo, agora está na moda, depois com a boate Cris, que pegou fogo, tá o quê? As pessoas estão indo na instituição bancária, estão indo no banco para fazer um seguro de vida, ou para fazer um seguro de proteção de qualquer intempérie, de qualquer incêndio, qualquer coisa relacionada com a sua casa, com o seu asilo inviolável do indivíduo. Então ela simplesmente vai falar, olha, eu quero fazer um seguro por ano, se queimar ar-condicionado, se pegar fogo, se causar alguma coisa, eu vou fazer esse seguro justamente para você me indenizar. Então esse seguro do direito civil, ele é o quê? Bilateral. Ambas as partes anuem, ambas as partes aquiescem, ambas as partes concordam em fazer aquele negócio. Eu quero o seguro do banco, eu dou um dinheiro e fora isso, se acontecer alguma coisa, o banco vai me ressarcir por qualquer caso fortuito ou força maior. Ao passo que na Seguridade Social, não. Na Seguridade, ele tem uma natureza de quê? Dele ser institucional, dele ser compulsório, dele ser obrigatório. Porque no seu salário, quando você recebe, você vai ver lá o olerite, você vai ver seu CTPS, você vai se verificar o quê? Que vai ver o desconto de imposto de renda, que vai ver o desconto do INSS. Esse desconto do INSS pode ser de 8%, de 9% ou de 11%. De acordo com o que mais você ganha, mais vai haver o desconto. Igual o princípio da capacidade tributária do non-wallet, do direito tributário. Quanto mais se ganha, mais se desconta. É a mesma coisa se eu tenho um carro, se eu tenho um Fusquinha, eu vou ter um desconto menor com relação que eu tenho um Audi TT. Justamente, por quê? Por causa da tributação. Ah, professor, aqui então está relacionado com isso? Tá, porque na verdade seguridade é o quê? Uma contribuição. E a contribuição é quanto mais eu ganho, mais eu vou descontar. Então simplesmente não vai perguntar para mim, você quer que realmente desconte do seu salário? Não, vai descontar sem choro e sem vela. Por exemplo, se vocês vão submeter ao concurso público, e aí no concurso, no edital, está dizendo o quê? Que o seu salário vai ser de R$7.000. Só que vocês simplesmente não pararam para pensar, agora vocês vão estar justamente se perguntando por que de repente de R$7.000 eu vou acabar ganhando só 4, professora, propaganda enganosa? Não, porque desses 7.000 vai descontar o quê? 27,5%. 27,5% de quê? De imposto de renda. Ou seja, o leão já vai ficar com 27,5% do seu salário. E mais o desconto de 11%, mais o desconto de 11% do INSS. Isso daqui, 27,39,5%, que eu vou arredondar para aproximadamente um desconto de 40%. Então, vamos fazer aqui a regrinha de 3. 7.000, eu tenho 100%, 40% eu vou ter X. Descontando isso daqui, vai dar o quê? R$4.000 de desconto. Então, 7.000 menos os 3 do desconto, você vai receber no final do mês R$4.000. Nossa, professora, só isso? Eu já comprometi o meu salário achando que eu ia receber 7.000 e na verdade eu vou estar recebendo 4. Por quê? Porque simplesmente tem um desconto dos 27,5% mais os 11% de INSS, que desse desconto vai justamente para o leão e para a Seguridade Social, e no final você vai perder
você vai ter um déficit de 3 mil reais. Então, por isso que não pode comprometer, não pode já sair comprando jet ski, já carro novo e tudo mais. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser voltado, esse seguro vai ser obrigatório, esse seguro vai ser compulsório. Justamente porque se acontecer alguma coisa relacionada com a sua saúde, por exemplo, você ficar doente, você ficar inválido, você ficar incapaz, ou ficar precisando salário maternidade, ficar grávida, aí você simplesmente vai usar o quê? Esse seguro. Ah, então quer dizer que é como se fosse uma poupança forçada. Porque se de repente acontecer alguma eventualidade de eu ficar inválido, ou de eu ficar na inatividade, eu vou poder receber o quê? Esse dinheiro que eu contribuir todo mês. Só que a diferença é que justamente no direito civil, simplesmente você anula e você pede, ao passo que na Seguridade não, é obrigatório, é compulsivo. Todo mês vai haver o desconto, com a variação de que o desconto pode ser de 8%, de 9% ou de 11%. Se eu ganho menos, vai ser 8%, se eu ganho mediano, vou descontar 9%, e se eu ganho mais, como no caso aqui, que passou o teto de 7 mil reais, o desconto vai ser de 11%. Então, nós vimos o conceito. Agora vamos falar da finalidade. Qual seria a finalidade? Qual seria a finalidade da Seguridade Social? A finalidade nada mais é do que garantir um bem social, é o que? Erradicar a pobreza, é de diminuir as desigualdades sociais, para assim a gente possa alcançar uma sociedade mais livre, igualitária, mais justa. Professora, onde que está isso? Isso aqui está no artigo 3º da Constituição Federal. Mas em quais incisos? No 3 e no 4. Ali está tratado como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Item 3, erradicar a pobreza e marginalização. Item 4, promover o bem comum de todos. Professor, então quer dizer que a finalidade da Seguridade Social é atingir o bem comum, é reduzir as marginalidades, é fazer com que haja o quê? A erradicação da pobreza, para assim alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, que por sua vez, então, tem remissão do artigo 3º da Constituição, que já trata dos objetivos, e por sua vez vai refletir aonde? No artigo 60, parágrafo 4º também da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea no parágrafo 4º, no inciso 4º, que fala o quê? Que ela não pode ser extirpada, ela não pode ser o quê? Não pode ser suprimida do ordenamento jurídico. Por quê? Porque também é um direito fundamental do indivíduo. Porque vocês sabem que no artigo 5º da Constituição, ela trata direitos e garantias fundamentais do indivíduo, tratando como a vida, liberdade, igualdade, a segurança, propriedade. Propriedade está em último e a vida está em primeiro lugar. Então quer dizer que a vida, que por sua vez é a saúde, que é o tripé da seguridade, que é o quê? Previdência, assistência à saúde, e a saúde está dentro da seguridade. Então ninguém pode o quê? Pode afetar, todo mundo tem que observar. Então, por isso também que existem doutrinadores que falam que a Seguridade Social é o quê? Ela simplesmente, ela tá voltada para promover uma justiça social. E a justiça social, ela é capaz de refletir nas políticas públicas. Professora, eu não sei o que é política pública. É o seguinte, política pública é tudo aquilo que é o quê? Direito do cidadão e dever do Estado. O Estado tem obrigação de me prestar o quê? A saúde. Por quê? Porque eu estou recolhendo para os cofres públicos. Isso daqui, eu tô todo mês está descontando no meu salário, justamente se eu precisar, eu ter saúde, eu ter prestação de vacina, hospitais. Professora, mas isso aí é uma falácia. Por quê? Porque simplesmente está muita coisa aqui no papel, de acordo com a Constituição, artigo 5º, artigo 225, que todo mundo tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito a uma casa. Mas acontece, gente, o seguinte, que se está na Constituição, eu tenho como eu estar exigindo a aplicabilidade. Então, se uma pessoa está precisando de um medicamento de alto custo, se ela está simplesmente não consegue pagar não tem plano de saúde, não consegue pagar um hospital, ela simplesmente, o SUS, ele tem que dar condições para o indivíduo receber internação, porque ele não pode vir a óbito. Mas, professora, se isso não for cumprido, o que a gente pode fazer? Entrar com
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada, ou com pedido de liminar, ou entrar com uma ação de obrigação de fazer também com tutela antecipada, ou com pedido de liminar, ou simplesmente também mandar o quê? Prender o secretário de saúde, porque é uma política pública, é uma obrigação do Estado me prestar, é um dever do Estado me prestar e um direito de quem? Do cidadão. Essa, então, é a finalidade que ela tem o quê? Reflexos no artigo 3º, erradicar a pobreza, promover as desigualdades sociais, garantir o bem-estar de todos os indivíduos, para assim alcançar uma sociedade mais livre e solidária. Características. Características. As características da Seguridade Social se dividem em o direito público subjetivo, ela é inalienável, ela é intransmissível, ela é irrenunciável e tem características de imprescritibilidade. O direito público, por quê? Porque quem estuda logo no começo do semestre curso de Direito sabe o quê? Que fazem parte do direito privado somente quem? Ramo do direito civil, ramo do direito comercial, ramo do direito do trabalho. Ao passo que todos os outros eles são relacionados como de direito público. E a Seguridade Social, que é o direito previdenciário, ela se encontra-se no ramo do direito público. E subjetivo? Subjetivo porque depende do segurado, depende do dependente, depende do indivíduo que tem laços com alguém que morreu, seja ele na condição de dependente, ou segurado obrigatório, ou segurado facultativo, requerer esse benefício perante a Previdência Social. O Código de Processo Civil já dizia o quê? Já dizia que a justiça só socorre a quem dela o quê? Vai atrás, porque ela é inerte, você tem que provocar. Isso está refletindo aonde? No artigo 3º, no artigo 262 do CPC. No artigo 262 ele fala o quê? Princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. Ou seja, depois que eu provocar a jurisdição, aí o Estado juiz não pode se esquivar de aplicar a justiça. Ele tem que simplesmente dar uma postura, seja ela positiva ou negativa. Então aqui público subjetivo, porque é ramo do direito público, e subjetivo porque depende de cada um que se sentiu lesado ou que quer buscar uma prestação jurisdicional e aonde? No INSS. Mas professora, em direito administrativo, a gente sabe que não faz coisa julgada. E INSS nós estamos tratando na seara administrativa. Por quê? Porque simplesmente a carreira jurisdicional é que vai ter a figura do juiz, a figura do julgador, no juízo a cor. Aí no juízo a de quem vai ter o quê? Os desembargadores, aí depois aí os ministros. Então aqui na esfera do direito administrativo, que aqui se encontra o INSS, ele não faz coisa julgada. Então, sendo assim, nada impede, se o INSS me indeferir algum direito meu, por exemplo, de auxílio-doença, ele não tem interesse de já dar aposentadoria para aquela senhorinha, aquela velhinha, tal. Por quê? Porque para ele é muito mais oneroso atribuir a aposentadoria, porque é 100% em RMI, renda mensal inicial. Mas isso aí nós vamos ver no momento oportuno. Mas, professora, então é muito mais oneroso para ele conceder a aposentadoria do que o auxílio-doença. Então, o que eles fazem? A cada 6 meses, eles vão renovando o auxílio-doença, vai passando por perícia médica do próprio INSS, e aí eles vão indeferindo. Mas, gente, eu não preciso esperar isso. Eu só recorro, eu faço o recurso administrativo, que você tem até 30 dias, mas eu não preciso esperar esses 30 dias. Mas, professora, eu tenho que recorrer para quê? Para não haver supressão de instância. E depois que eu entrei na esfera do INSS, eu posso muito bem entrar onde? Na Justiça Federal, porque se nós estamos tratando de Seguridade Social, a Seguridade, ele é o quê? Um direito federal, é público subjetivo, mas não é no âmbito da Justiça Estadual, é no âmbito da Justiça Federal. Então, daí nada impede de eu já entrar diretamente, pleitear lá na Justiça Federal, o quê? A aposentadoria dessa senhorinha que só tem o quê? O auxílio-doença dela, ininterruptamente, várias vezes, sendo o quê? Renovado. Então o que eu quero dizer? Que ele é um direito público subjetivo, ele é ramo do direito público, ele é subjetivo porque depende do segurado, depende da parte que se sentiu lesada, e nada impede do direito administrativo do INSS eu poder o quê? Recorrer para a esfera de grau jurisdicional
superior. No caso, a gente está tratando da Justiça Federal. E essas outras características? Dele ser inalienável, intransmissível, dele ser irrenunciável e dotado de características de imprescritibilidade. É porque é o seguinte, ele não vai prescrever para quem está pleiteando, e ele não vai nem renunciar, e ele não vai nem vender, nem transmitir. Mas ele vai funcionar assim. Vamos dar um exemplo prático, que vocês gostam de visualizar no caso concreto. Por exemplo, um desembargador, ele é casado, muito bem casado, e ele tem o quê? 2 filhas. Dessas 2 filhas, as filhas já contam, já cada uma com 23, outra com 21 anos de idade, e aí tá muito bem. E aí tem essa estrutura o quê? Familiar, casado com a mulher, tudo certinho. Só que acontece, infelizmente, de acontecer dele vir a óbito. Teve um acidente automobilístico e aí ele morreu. Nisso que ele morreu, o salário dele de desembargador é dividido em 3 cotas partes, porque é dividido para cada uma das filhas e mais para a esposa. Porque ele era casado e ele tinha o quê? 2 filhas. Então vai dividir o salário dele em 3 cotas partes perante cada uma delas. Mas, professora, ele não sabia que quando ele estava lá no interior, ele contraiu uma relação extraconjugal e aí ele teve uma filha. E essa filhinha encontra-se hoje com 3 anos de idade. E é aí o que acontece. Depois da morte veio essa amante e aí veio falar que a criança era filha dele e que ela teria direito. A ela demorou 3 anos para poder o quê? Requerer os benefícios previdenciários. Porque é o que é o benefício previdenciário, professora? A pensão por morte, o salário dele como desembargador e para dividir em relação a 4 cotas partes. Porque se estava só entre 3 e ela tem direito, então aí ela vai entrar na relação jurídica processual e ela também vai ter direito. Então é inalienável, é imprescritível, porque não vai prescrever, é direito dela, porque ela também é filha. Então, só não vai contar o quê? Da regra pretérita. Não vai contar o quê? Efeitos ex nunc, não retroage, porque não vai contar dos 3 anos para trás que ela não pediu a pensão. Vai contar a pensão dos 3 anos da idade da criança daqui para frente. Lembrando que os filhos, eles são dependentes o quê? Transitórios. No caso dessas 2 filhas dele, uma já tem 21, quando elas atingirem a maioridade ou quando acabar de formar o primeiro curso superior, vai o quê? Já vai acabar a pensão por morte, aí vai dividir só em relação à mulher e a relação a essa outra criancinha da relação extraconjugal. Então não vai prescrever os direitos, não vai inalienar, não vai o quê? Não vai prescrever. Essas então são as características da Seguridade Social. O que eu preciso que vocês leiam em casa? Se a Seguridade a gente viu que é um seguro sui generis, que a gente viu que ele é o quê? Contributivo. Por quê? Porque, querendo ou não, ele tem uma natureza institucional e ele vai ser descontado todo mês do meu salário. E se ele tem 3 pilares básicos, que ele se divide em previdência, assistência e a saúde, vocês vão ter que ler em casa que a previdência ela encontra-se situado no artigo 201, a assistência no artigo 203 e 204, ambos da CF, e a saúde encontra-se relacionado no artigo 196 a 200 da Constituição Federal. É condição sine qua non que vocês leiam aonde que está o Instituto, aonde que ele está relacionado. Por quê, professora? Porque, por exemplo, aqui no artigo 201, eu estou com a Constituição aberta aqui, ele trata da Previdência Social, só que o que o concurso vai pedir para vocês? Ele está situado no título 11, no título 8 da Ordem Social. O que significa isso? Se ele é da Ordem Social, ele tem remissão ao artigo 3º, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, e por sua vez a remissão também no artigo 60, parágrafo 4º, que é uma cláusula pétrea, não pode ser extirpada no ordenamento jurídico. Tudo isso para
a gente voltar no conceito da finalidade, que é o quê? Reduzir as mazelas, reduzir as desigualdades, fazer com que haja o quê? Erradicar a pobreza. Então, por isso que ele está situado no título da ordem social. A próxima aula, então, a gente continua explicando a respeito de cada um dos conceitos a respeito da previdência, assistência à saúde, e encontro vocês lá.